Fala concurseiro, fala você, futuro combatente da Polícia Militar, combatente do Bombeiro, combatente, da Polícia Rodoviária Federal. Para você que os seus olhos brilham quando vê uma farda, que almeja trabalhar na segurança pública, essa aula é para você, meu filho, e compartilhe com seus amigos, porque eu vou te ensinar de um jeito caveira, de um jeito matador, para você aprender a resolver suas questões de prova. Professor, como assim matador? Gente, calma, que é só uma gíria militar. Matador é aquilo que resolve de vez, definitivamente, o seu problema, e eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito aí na sua aprovação, beleza? Vamos falar de quê, professor? Interpretação de texto. Pessoal, cai interpretação de texto em prova de concurso? Gente, não importa o concurso que você vai fazer. Tem língua portuguesa? Quase todos os concursos têm. Vai ter interpretação de texto. E olha só, muitas vezes interpretação de texto pode ser de 30 até mesmo, já vi provas, tá? Já vi provas com 70% da prova, de 30% até 70% da prova, ser interpretação de texto. Por isso é muito importante você estar afiado, meu filho. Como que eu fico bom, professor? Faz muitas questões, vai ler texto, vai interpretar, porque isso é importante. Sempre eu falo com meus alunos, galera, não adianta estudar de corpo mole, tá? Se fizer corpo mole na dividida, vai cair no chão e vai perder a bola. Tem que firmar a carcaça, partir para cima, é caveira, sangue nos olhos, e vamos partir para a nossa missão, que é passar no concurso, beleza? Mas vamos lá. O que eu quero falar com vocês aqui, importante. Vamos para os bizus, logo, os bizus. Interpretar texto é ler o texto, tá? Compreender texto é ler o texto e responder as perguntas que vão ser feitas sobre ele. Não tem mistério não, não tem mistério. Só que se você não tem costume, você acaba se enrolando porque você cai no achismo, você pensa que é uma coisa e não é, às vezes você fica nervoso na prova e pode perder a questão. Então nós vamos aqui, fatiou, passou, próxima questão, nós vamos aprender a fazer do jeito certo. Porém, todos os bizus aqui, se você quiser anotar, é importante, que vai ajudar muito na sua aprovação. Vamos lá. Olha só, primeiro, lê questão, depois lê texto. Sempre eu falo isso com os meus alunos. Galera, eu tenho um batalhão de alunos aprovados aqui no estado do Espírito Santo. Tem alunos aprovados na Polícia Militar de São Paulo, alunos aprovados na Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar da Bahia, tem alunos na Polícia Rodoviária Federal, tem alunos na PF, eu tenho alunos em vários concursos aprovados. E todos eles me agradecem, tá? Todos eles que passam nos concursos, até os que não passam, que às vezes deu mole e falam, professor, você tem razão, a gente ganha tempo. Eu estou falando de tempo, aproveitar o seu tempo na prova. Se você lê um texto todo, filho, você já reparou que você lê um texto todinho, às vezes é um texto grande, aí quando você vai ler as questões de interpretação, o que acontece? Você tem que ir lá e ler o texto de novo. Sabe por quê? Porque a sua atenção estava desligada. Eu sempre falo com os meus alunos, eu dou um exemplo, tá? Da polícia. Quando a gente vai para a pré-eleição, que é antes de tirar o serviço policial, quando a gente chega no batalhão para assumir o serviço, ou seja, a gente chegou lá para trabalhar, para ser bem simples aqui para todo mundo entender. A gente chegou lá para trabalhar, o que acontece? O comandante do policiamento, o CPU, ele chama os soldados, os cabos, o sargento, quem vai tirar o serviço no dia, quem vai para a rua tirar o serviço, e passa algumas informações. Se você for patrulhar, for para a rua e não tiver informação nenhuma, talvez você passe por um traficante, não sabe o que é traficante, talvez você passe por um carro suspeito, tá, de algum assalto que está para acontecer e você não vai abordar, porque você não tem informação nenhuma. Agora, quando você chega no batalhão de manhã cedo, presta bem atenção para tirar o seu serviço, tá? Foi lá na seção de arma, tá, cautelou ali o fuzil para trabalhar, metralhadora, enfim, foi igual o ramo para a rua. Só que na pré-eleição, por que você passou lá e cautelou essas armas? Porque geralmente os policiais tiram arma com a pistola, né? Com a pistola que eles têm, com 30 munição, que é o de praxe, o de sempre. Só que quando existe alguma informação, eu falo assim, olha, fiquem atentos, vai ter um cidadão alto e vai ter um mais baixo, dentro de um Corolla preto. Se vocês verem, aborda, porque segundo a inteligência, segundo a P2, vai ter um assalto, tá? Já tiveram informantes, e esse assalto aí vai acontecer em alguma loja de joias. Então, se você tem essas informações, o seu trabalho é outro, sabe por quê? Porque a sua atenção se acende. Então, você vê uma dupla, um cara alto, um mais baixinho, com as características, né? Com o tipo de vestimento que foi passado, um de tatuagem, um de brinco, tal. Cara, você vai abordar. Tá? O serviço vai ser outro, você vai pegar a arma necessária, ou seja, você vai utilizar o que é preciso para tirar aquele serviço com segurança, enfim. Então, assim também acontece, meu filho, interpretação de texto. Ué, mas por que, professor? Simples. Porque uma vez que você leu a questão, você sabe o que está pedindo. Então, quando você está lendo o texto, você já marca as partes suspeitas de estar naquilo que você vai responder lá na frente. Isso faz você ganhar tempo,
tá? Acertar com mais segurança e faz vocês, galera, tá atentos mesmo quando for responder a pergunta, você já sabe lá na palavra-chave. Por isso que eu falo palavra-chave, ideia-chave. Então isso é muito importante para vocês. Eu quero dar um recado aqui para quem está assistindo essa aula. Pessoal, não fica escolhendo aula às vezes no YouTube por conta de tempo, não. Tem gente que, interpretação de texto, coloca lá, quer assistir uma aula de 5 minutos. Cara, qualidade, tá? Qualidade, principalmente de aula, eu sempre falei com meus alunos, eu não abro mão da qualidade das minhas aulas. Então eu não gosto de dar aula, digamos assim, pelas coxas, correndo, só para poder bater conteúdo. Então eu vou ensinar certo para vocês passarem. Esse é o segredo da aprovação que eu tenho aqui no meu curso, graças a Deus, porque eu sempre me preocupei com isso. Então assiste essa aula até o final, meu filho, que eu quero ajudar vocês a passar no concurso público, beleza? Então vem comigo. Palavra-chave e ideia-chave. Professor, eu li questão, li texto. Tá, vou ler o texto. Uma única leitura que você faz no texto, atento, você vai começar a marcar as palavras-chave que talvez você viu até mesmo nas perguntas. Como assim? Vou dar um exemplo. Vou falar um textozinho, vou pegar uma musiquinha que eu canto para meus alunos, eu sou um excelente cantor, presta bem atenção. Ó. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Esse a está falando de quem? Da aranha. Quem subiu na parede? A aranha. Então, qual é a palavra-chave da primeira estrofe dessa música? Aranha. Então, palavras-chave são as importantes. Então, quando eu leio o texto, quando eu estou atento às palavras-chave, fica mais fácil para eu acertar, tá? E o outro bizu, foque no título, tá, galera? Título do texto. Se o título do texto está falando sobre relação da... Vamos colocar aqui, família. O título do texto está falando sobre os novos tipos de família, tá? Homem com homem, que quer um neném, que eles falam que é marido, homem e mulher, se é homem ou mulher, eu não sei, né? Não vou entrar em polêmica nesse assunto, não. Mas o texto falava sobre aquilo. Por que eu quero falar sobre isso? Presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. O título já falava sobre, tá, o novo formato das famílias. Pronto, só dando um exemplo. Durante o texto, falou, né, que hoje é comum casais homossexuais, tá, adotarem crianças e da educação, da condições de moradia, oferece estudo, enfim. O texto está falando isso. Então, o título geralmente é a cara do texto, o olho do texto. Tem muitas perguntas que às vezes o próprio título responde. Por isso que eu estou pedindo, fica atento, filho. Você tem que estar focado sempre nessa missão de acertar a questão e não deve desligar a atenção hora nenhuma. Policial desatento toma tiro, concurseiro desatento perde a questão. Então presta atenção que eu vou falar com você. Eu estou olhando ali focado no título, certo? E durante o texto vai falar uma coisa que talvez, no meu entendimento, é errado, é careta, eu não aceito aquilo, porque eu sou extrema-direita, conservador até os tutanos, e aquilo não me desce goela abaixo. Meu amigo, mas não tem problema, tu está fazendo uma prova de concurso. E aí vem esse último conselho, é o que o texto diz. Texto diz, o que o texto está falando com você. Não é o que você acha, seu conhecimento de mundo, sua experiência, sua opinião pessoal. Então, a interpretação de texto em concurso público, você tem que responder as perguntas de acordo com o que o texto diz, beleza? Então, vamos lá, de novo, recapitulando os bizus. Primeiro, leia a questão, depois leia o texto. Isso é bem legal, a gente vai fazer o exercício na resolução das questões, beleza? Professor, o senhor vai resolver a questão? Vou resolver, tá? Mais para o finalzinho do vídeo a gente resolve aí com vocês, para vocês verem como funciona. Perfeito? Porque tem que praticar um pouquinho. Eu peguei 9 questõezinhas da CESP, a Sebrasp agora, que vai ter prova da Polícia de Tocantins, que quem vai aplicar vai ser a Sebrasp. A Polícia Rodoviária Federal também vai ser a Sebrasp. É bom que vocês já vão treinando aí em cima da linguagem Sebrasp, e é um bizu também treinar em cima da banca quando você já tem o edital em mãos, beleza? Professor, mas aqui no estado ainda não abriu da PM, então qual edital que eu vou estudar? Cara, estuda pelo menos o edital da última prova, que tem chances, tá? Tem chances da mesma banca aplicar a prova novamente, isso pode acontecer, porque já tem uma relação com o Estado e tal, ou mesmo se trocar de banca, pelo menos você já treinou o assunto, porque aí você só vai se adaptar à linguagem da banca quando abrir o edital, beleza? Pega o bizu aí, meu filho, vamos lá. Leio a questão, leio o texto, sempre foco no título, dou uma olhada no título, vejo aquele título, o que está querendo dizer o título, vejo o que o meu texto quer dizer, o meu texto quer transmitir. Eu sempre conto para os meus alunos, uma experiência que aconteceu na faculdade, eu lembro até hoje que tinha um texto, minha primeira faculdade que eu fiz foi marketing.
E quando eu estava estudando a minha faculdade de marketing, o mais interessante é que teve um aluno que arrumou um bate-boca com o professor, com o tutor de sala, falando assim, professor, eu não concordo com o texto lá. Porque o texto dizia que os camelôs, preste bem atenção, eram os shoppings dos pobres. O texto dizia isso. E que, né, os shoppings eram, né, o lugar dos ricos fazerem compras, e não de pobre. Pobre só ia passear no shopping. Pronto. E aí tinha uma pergunta falando sobre o que o texto dizia e eu respondi corretamente a pergunta. A galera da turma toda, 80% ou mais, respondeu certo. E a menina ficou teimando, mas eu não concordo. Tem muito rico que quando um carregador do celular quebra, ele vai lá no camelô e compra, coloca uma película no celular e assim por diante. E tem muito pobre que vai no shopping também, companhia do terno, faz uma compra, às vezes não compra coisas caras, mas compram também, são consumidores. Meu filho, mas não é o que você pensa, é o que o texto diz, tá? Porque você é julgado por um gabarito mecânico, tá? O leitor de gabarito, filho. Então, atenção, é o que o texto diz, eu sempre foco nisso. Isso daqui, faz muitas pessoas, o que o texto diz, faz muita gente errar a questão de interpretação. Quando você começar a prestar atenção no que o texto diz, isso estava no texto, o texto dizia, comunicava isso, era essa a ideia, porque isso daqui pode ter certeza, tá? Muita gente se enrola aqui. Na hora que você começar a prestar atenção no título, prestar atenção no que o texto diz, começar a praticar isso daqui, você já vai melhorar bastante, bastante mesmo a sua capacidade de interpretar texto, tá? Não vai ficar bisonhando, não vai perder questão de vacilo, você vai melhorar muito, muito. Vamos lá. Palavra-chave, eu já dei um exemplo para vocês. A ideia-chave, tá, gente? Até que esses conceitos não caem na prova, mas isso ajuda a melhorar as habilidades de interpretar de vocês. A ideia-chave é o resuminho do parágrafo, que aquele parágrafo quis dizer. Eu gosto de pegar a ideia para o parágrafo. Por quê? Porque às vezes se for um texto um pouquinho maior, eu gosto de já anotar as ideias no cantinho, porque quando eu vou na pergunta, eu preciso retornar no texto se eu precisar, e eu quero deixar isso claro para vocês, tá? A gente lê as questões primeiro para tentar ler o texto uma única vez e já responder. Mas se precisar, a gente volta naquela partezinha, volta naquele parágrafo, a gente já sabe onde está, porque eu já mapeei as minhas ideias-chave, beleza? Então isso é um conjunto de habilidades que a gente só vai ficando bom nisso fazendo muitas questões. Galera, eu sempre falo com os meus alunos, preste atenção. Pelo amor de Deus, olha para mim aqui, olha para mim, tá? Eu sempre falo, meu filho, português, raciocínio lógico e matemático e redação são matérias que você não fica bom assistindo uma aula teórica. Assistir a aula, que aula massa, animada, professor caveira, a camisa dele tem uma caveira atrás, professor sangue. Cara, não adianta nada se você não fizer questões. Quer ficar bom, filho? Vai praticar questões, vai praticar. Tá no curso Concurseiro 3.0, que é o curso que eu aplico, porque eu sempre falo com meus alunos, galera, o alicerce da aprovação em concursos policiais é português, raciocínio lógico e redação, principalmente de polícia militar, bombeiro militar, Sejus e assim por diante. Por quê? Para vocês terem uma ideia, aqui no nosso estado, isso é importante vocês saberem também, porque vocês começam a criar estratégia, tem que ter estratégia para passar. Olha só, português, sempre eu estou falando isso com meus alunos, raciocínio lógico, matemático e redação, no último concurso público tinha 20 questões e a redação valia 40. Professor, e o restante? O restante foi conhecimentos específicos e informática. Juntando os dois aqui, eu tinha 10 de informática e 30 de específico. Era 40 pontos. Então, o que acontece? Se você somar 20 mais 40, vai dar 80. Pronto. Mais 40, 120 ao todo. Ou seja, 80 de 120 pontos são as matérias que você só fica bom fazendo muitas questões. Para eu ficar bom em português, eu tenho que ter pelo menos no meu currículo de língua portuguesa, fazendo e corrigindo onde eu estou dando mole, onde tenho erro, pelo menos aí umas 3, 4 mil questões. Para eu ficar bom, para eu ficar ótimo, 5 mil para lá. Raciocínio lógico matemático não vai muito longe disso não. Então não adianta você pensar que vai passar num concurso público desse, se você não sabe português, raciocínio lógico e redação. A priori, quem está estudando aqui, está começando os estudos agora, vendo essa aula hoje, coloca isso na sua cabeça, filho. Você só vai focar no restante depois que você tiver muito fera nisso. Eu prefiro que os meus alunos, eu sempre passo para eles. Galera, fica bom nisso, nisso e nisso, sabe por quê? Porque se você ficar bom em português, raciocínio lógico e redação, vai vir ser justo, você não vai precisar mais estudar português, você só vai fazer questões da banca.
Só treinar em cima de simulados. A mesma coisa, raciocínio lógico e matemática, tá? E redação, você é fera. Qualquer assunto que você pega para escrever, você aprendeu, tá? Fazer ali as máscaras de redação entre os aspectos referentes, 3 pontos merecem destaque especial, o primeiro, o segundo e o perfil, né? Tendo observado os aspectos citados, somos levados a crer que, e assim por diante, que é a máscara pronta que a gente tem, que encaixa as ideias. Estou fazendo propaganda do curso, mas eu tenho que falar, galera, cara, no Concurseiro 3.0, o curso de redação que tem lá é o curso que eu ministro há quase 10 anos. Para vocês terem uma ideia, eu tive alunos que tirou nota máxima em PM de São Paulo, o aluno Cassiano Fernandes está no curso de formação de oficial aqui do Espírito Santo, na época ele não foi para São Paulo, que não quis, escolheu, esperou aqui no estado do Espírito Santo, está há 3 anos esperando a edital, mas passou para soldado, passou para oficial. Eu tenho um aluno que fez a prova da Polícia do Paraná. Eu tenho aluno também, eu tenho um bombeiro que formou agora na última turma, recentemente, Iago de Vitória, um salve aí para Iago de Vitória, tá? Meu vizinho lá de kitnet, filho do dono da padaria, tá? Hoje é bombeiro militar, na última semana um desespero que não sabia fazer redação, me viu na padaria, pediu se eu tinha um material, né? Eu passei o material que eu tinha para ele, falei, cara, treina essa máscara aqui. Cara, ele tirou uma nota excelente, hoje é bombeiro. Então, galera, é importante praticar essas matérias aqui, é o coração, é o alicerce da aprovação. Se você observar, 80 de 120 é quase 70% da nota total da primeira etapa do concurso. Ou seja, você só vai para o TAF se estiver bom nisso daqui. Então não adianta vir com frescurinha, professor, eu queria estudar constitucional, eu queria estudar direito penal. Cara, isso daí você aprende com 30 dias. 30 dias você aprende a ponto de gabaritar esses assuntos. O máximo que o aluno meu, eu permito o aluno meu com edital fechado estudar, se ele quiser colocar dentro da bagagem dele de concurseiro, depois de estar dominando isso aqui muito bem, é partir para uma informáticazinha. Beleza? Por quê? Porque informática hoje em dia é tendência a cair em vários concursos, e aí ele já treina aí o que não é difícil, porque é noções de informática. Você vai estudar ali, né, o que é um hardware, o que é um software, você vai estudar ali o Word, Excel, vai estudar, e não é difícil acertar a informática, beleza? Então, galera, foco na missão agora, português, raciocínio lógico e redação. Fica a dica para vocês, desculpa ter interrompido, desculpa nada, você é aluno, está aprendendo, eu estou aqui para fazer você passar, e eu quero falar com você o seguinte, meu filho, o que precisar fazer, nem que precisa plantar bananeira, eu vou plantar, mas eu quero ver você aprovado, beleza? E nós vamos pegar junto nessa missão, responde aí, caveira, caveira? Tamo junto então, vamos lá. Continuando aqui, agora que você sabe a importância que tem essas disciplinas, eu quero que vocês entendam, galera, eu quero que vocês entendam. Professor, eu queria conhecer o curso. No link da descrição desse vídeo, eu vou colocar no link abaixo, na descrição desse vídeo eu vou colocar um link, tá, do nosso curso, Concurseiro 3.0. Entra lá, dá uma lida na página, vê direitinho a oferta, aproveita aí que está com preço promocional e vem estudar com a gente, tá? Venha ser caveira, tamo junto. Então vamos lá. Agora eu vou falar sobre descrição, narração, dissertação e junção, que são tipos textuais. Tipologia textual também tem sido cobrado, tá? A descrição, galera, nada mais é do que uma foto textual, por isso que eu coloco a palavra foto na frente. Eu não vou ficar passando elementos da língua portuguesa, a descrição é um texto que qualifica, que apresenta, que não, esquece palavras difíceis, a gente vai fazer as coisas ficar fácil, é por isso que os alunos estudam comigo. Graças a Deus, os meus alunos estudam essa certa questão, porque eu sempre facilitei a vida deles. Lembra de foto textual, não tem retrato falado? Então tá, descreva para mim, por exemplo, como é seu carro. Você fala, meu carro é branco, né? Da marca Fiat, ele é do ano, vamos colocar, 94, meu carrinho também velhinho, estou doido para passar na polícia para trocar de carro, né? E assim por diante. Isso é descrição, é descrever, tá? É qualificar algo, é passar as características, é uma foto, é como se fosse um retrato falado. A narração já assemelha-se a um filme, porque na narração tem uma ideia de tempo, porque no filme tem tempo. Imagina um filme. Sempre o filme ele dá uma ideia de tempo, pode reparar. Ou ele é épico, do passado, ou é futurístico, ou é um filme do presente contemporâneo, ou tem uma ideia, um lapso temporal. Tem os personagens, tem um enredo, a história, certo? São acontecimentos, tem muitos verbos e assim por diante. Na descrição predomina, tá, os adjetivos. Na narração já são verbos. Quem quiser anotar na frente, foto, anota na frente, entre parênteses, adjetivos que você está descrevendo. Na narração, anota a palavrinha aí. Anota aí, filho. Anota aí. Verbo.
Tá? A dissertação, pessoal, dissertação, creio que está certinho ali, estou dando uma olhadinha, lembra um debate. Eu coloquei que lembra um debate, por quê? Porque é uma exposição de ideias, ele pode ser expositivo, tá? Ou pode ser argumentativo. No argumentativo, lembra mais o debate, porque você vai tentar convencer alguém do seu ponto de vista. Então, para substanciar isso, tá? A classe mais utilizada de palavras é o substantivo, o próprio substantivo. Por exemplo, se eu for falar sobre redução da maioridade penal, eu vou falar que a criminalidade tem aumentado, a criminalidade é um substantivo. Eu vou falar que os menores infratores, eles têm sensação de impunidade, impunidade também é um substantivo, e assim por diante. Então existe muito substantivo na dissertação, e o que a dissertação faz é tentar te convencer de um ponto de vista, quando é argumentativo, ou expor uma ideia de convencer daquela ideia quando é expositivo. Beleza? Por último, nós temos a injunção. Injunção. O que é injunção, professor? Eu coloquei manual na frente, que é um perfeito exemplo. O texto injuntivo é aquele que te dá... os verbos estão no imperativo. Tem verbos no imperativo. Por quê? Porque te dá um passo a passo. É como se te desse uma ordem, não uma ordem propriamente dita, mas vamos lá, vamos pegar uma bula de remédio? Uma bula é um texto injuntivo. Tomar 3 cápsulas 2 vezes ao dia. Tá? Após abrir, conservar esse medicamento em um ambiente fresco. E assim por diante. Então, esse é o texto injuntivo. Se eu aprender os 4 tipos de texto aqui, tá ótimo, dá para acertar na prova tranquilo, e eu espero que vocês aí possam colocar isso em prática, fazer exercício importante, tá? Muito importante. Agora, vem comigo. 3 erros comuns, isso daqui é uma técnicazinha, tá? Que eu ensino para os meus alunos, eu falo que isso não está na gramática, não está... em um local específico da língua portuguesa, está na experiência de concurseiros. Eu aprendi isso no passado e hoje eu transmito isso para os meus alunos e funciona mesmo, tá? Funciona mesmo. 3 erros comuns que acontecem nos concursos, nós temos a extrapolação, a redução e a contradição. Beleza? Então, qual o exemplo que eu gosto de dar? Eu sempre uso esse exemplo porque ele é perfeito para ilustrar. Se eu falo assim, são cores da bandeira do Brasil, aí eu vou colocar A, B, C, ficou muito juntinho, né? Nossa senhora, professor. A, B, C e D. Pronto, tá aí. São cores da bandeira do Brasil. A, vamos colocar verde e amarelo. Tá? São cores, tá? Essa daqui da bandeira do Brasil. São cores da bandeira do Brasil. Verde e amarelo, perfeito? Na letra B, nós temos aqui, ó, azul, amarelo, rosa. Nossa, professor, rosa só na bandeira do Espírito Santo, né? Sim. Vamos lá. Letra C. Presta atenção aí, caveira, não distrai, não. Presta atenção. Letra C, nós temos aqui, vamos colocar cinza, roxo e laranja. Pronto. E na letra D e última, nós vamos colocar ó, verde, amarelo, azul e branco. Branco. Pronto. Tá aqui, tá aqui. Beleza? Prestou atenção aí, meu filho? E agora, o que a gente vai fazer, professor? Simples, galera. O que eu quero que vocês prestem também atenção? Como que se aplica isso? Todas as questões de concurso público, todas as questões de concurso público, tá? De cunho interpretativo, você vai observar isso claramente depois de treinar essas técnicas. Sempre vai ter uma extrapolação, às vezes pode ter 2 ou 3 alternativas extrapolando, é muito comum. Vai ter redução, tá? Muitas vezes tem também erro de redução e tem os erros de contradição. Professor, e CESP que só tem certo e errado? Porque a CESP só tem certo e errado. Então vai afirmar, são cores da bandeira do Brasil, se fosse CESP, ia estar assim, ó, são cores, vem afirmativa, são cores, aí vão falar as cores, ó, verde, amarelo, CESP usa muito isso, hein? E rosa. Aí o que acontece? Na CESP, você vai ter que marcar se está certo e vai ter que marcar se está errado. Beleza?
Show, né, professor? Show de bola, tá aí. Então presta bem atenção aí, Caveira. Foco aqui, foco. Vamos aplicar aqui questão de múltipla escolha só para vocês entenderem esse princípio e depois a gente traz o processo, beleza? Vamos lá. 3 erros comuns: extrapolação, redução e contradição. Extrapolação eu coloquei a mais. Por que a mais? Tem alguma coisa a mais. A mais. Então vamos lá. Verde e amarelo. Poderia? Se são cores, concorda comigo, é plural. Eu tenho verde e amarelo. Poderia ser ela, porque não é uma cor só? Poderia. Aí o que você faz? Ó, eu sempre ensino meus alunos. Não marca ela não. Faz só uma interrogaçãozinha. Peraí, que eu tenho que analisar as outras. Estou interpretando. Azul, amarelo e rosa. Opa! O que tem a mais aqui? Rosa, que não existe. Então, esse rosa aqui extrapolou, não existe. Então, devido a esse rosa não existir, não tem, extrapolou, pronto, já risco fora. Não pode ser essa alternativa. Por que é bom eu ir eliminando? Porque se eu ficar em dúvida entre duas, é mais fácil, tem mais probabilidade de acertar. Então, tem que usar essa técnica de eliminação. Eu sempre falo com meus alunos que eu me preocupo nas aulas, não só ensinar matéria, mas ensinar, fazer prova. Tá? Ensinar técnicas de prova. Porque mais importante, às vezes, não mais importante, mas tão importante quanto saber disciplina, é saber pôr em prática. Não adianta a teoria sem a prática. E no dia do vamos ver, né, no dia do tiroteio, no dia do quebra-pau, no dia da ocorrência, tem que estar apto a atender a ocorrência e saber o que tem que fazer para não colar as placas. Quer ser policial não pode, né? Se o cara chegou, levantou a arma para você, já tem que estar pronto para sentar o dedo nele, filho. Se você ficar pensando, pô, peraí, o cara tirou uma arma, o que eu vou fazer? Pronto, morreu. Então aqui você tem que saber exatamente o que precisa fazer no dia da prova. Não adianta você ficar aqui moscando. Então já sei, peraí, já eliminei isso daqui, porque isso daqui extrapolou. Agora, ó, na letra C, cinza, roxa, laranja, nenhuma. Ou seja, nada, nada. Igual um amigo meu baiano fala, igual, não é o baiano lá do filme Tropa de Elite não, tá? Nada. Ou seja, nenhuma. Isso daqui é contradição. Aqui é contradição. O que é contradição? Aquele que não tem nada a ver. Esse daqui, ó, já era. Agora eu fiquei em dúvida entre duas aqui. Eu fiquei entre dúvida na A, porque verde e amarelo é. E na D, verde, amarelo, azul e branco. Já sei, recurso. Não. Recurso vocês só vão pensar depois da prova. Dia da prova eu sempre falo com meus alunos, vocês vão marcar essa merda, mesmo que vocês vejam que está errado, mas vocês vão tentar exprimir alguma coisa para sair certo. Porque o recurso a gente se preocupa depois da prova. Porque senão o cara vai com aquela mente, não, vai dar recurso, vai dar recurso. Sai da prova 30 questões com recurso, meu filho. Então para com isso. Dia da prova você vai lá para acertar. Você vai para acertar. Esquece recurso. Depois da prova, quando eu fizer a correção pós-prova, que eu sempre faço, tá? Aí sim a gente vai apresentar as questões que nós julgamos passíveis de recurso, beleza? Mas no dia da prova, você vai fazer. Então, por que não dá recurso? Porque existe um princípio sobre interpretar questões em prova de concurso. Quando você tem duas, uma mais completa do que a outra, você sempre vai na mais completa, tá? Sempre você vai naquela que tem mais informações. Por quê? Porque essa daqui vai ser a correta. Marquei a minha questão, essa é a questão correta. E a outra pessoa, erro de quê? A redução. Por quê? Faltou partes. Essa está mais completa. Então, consequentemente, aqui ficou um erro de redução. É mesmo, professor. Certo, a letra D. Que eu ensino sempre, galera, eu treino meus alunos para gabaritar a prova, para saber fazer o que tem que fazer no dia da prova. Vou falar para vocês. Se essa for a questão número 1, tu já vai lá no gabarito, ó, 1, A, B, C, D, e ó, já vai no gabarito, ó. E já passa limpo, ó, letra D, ó, já passei para o gabarito. Por que eu já passo para o gabarito? Você não recebe o bendito gabarito, filho, junto com a prova? Eu recebo, professor, é mesmo, eles entregam a prova, se você nunca fez a prova, eu vou explicar para vocês, porque tem gente que talvez vai fazer o concurso pela primeira vez, você recebe a prova, seu caderno de prova, e recebe a sua folha de gabarito e recebe também a folha de redação, os 3 juntos. Por que você recebe o gabarito junto? Por que eles não entregam só no final? Simples. Porque você pode ir fazendo no seu caderno de questões que você deve fazer e já pode ir passando ao mesmo tempo o gabarito. Porque quando você terminar a prova, o gabarito já está todo passado a limpo. Você não vai ficar igual presta bem atenção, você não vai cometer a terrível bizonhice
de deixar para passar tudo no final e às vezes não dá tempo, ou às vezes pula uma e marca o restante todo errado porque você, né, moscou, deu uma barrigada em uma e já era. Então, filho, não seja monstro do pântano do Lago Ness. Sempre como eu falo isso com os alunos, galera, muita atenção. Tu tem um gabarito junto, filho, tem certeza que é essa daqui, professor. Perfeito. Letra D, marcado, já era. 2, 3, 4, 5, fiquei em dúvida, muita atenção. Pulou para 6, mas no gabarito também, muita atenção. Toda vez que for encostar no gabarito é concentração total, beleza? Eu sempre falo que gabarito, você tem que ligar a sua atenção no nível 5. No nível 5 da abordagem. Porque a abordagem policial tem 5 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo que eu estudei, talvez mudou alguma coisa, né? Nível 5, cara, é grau máximo de atenção, entendeu? Deita no chão, mão na cabeça, já era, não tem folga nenhuma, tá? Nível 1 da abordagem policial, presença policial. Só de você estar ali já é o nível 1. Nível 2, né? Verbalização. Nível 3, aí tu já vai para o contato físico. Nível 4, uso da força. Nível 5, meu filho, deita, 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 perdeu, o pau quebrou, e muito atento se não está chegando outro vagabundo para dar cobertura. Então, nível 5 também aqui na hora de encostar no gabarito, beleza? Nível 5, atenção total para não dar erro. Então, quem quiser seguir esse bizu aí, pega esse bizu que esse professor está falando. Galera, é 10 anos aprovando aluno, tá? Sei muito bem que isso funciona, e se você quiser aplicar, vai por mim que vai dar certo, beleza? Então tá aí, esses são os 3 erros comuns. E aí, professor CESP, o senhor disse que quer comentar a CESP? Cara, a CESP, você sempre tem que ficar atento, que às vezes ela coloca uma extrapolação. Às vezes um negocinho todo certo é uma coisa que ultrapassa. Então, se tiver uma coisa que ultrapassa, você vai marcar errado. Ponto. Se tiver completinha, beleza. Professor, mas se tiver, por exemplo, são cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. São cores, verde e amarelo, só tem isso. E a CESP vai estar certo. Por quê? Responde, são cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Sim. Não falou são todas as cores. Se falar são todas as cores, aí teria que citar verde, amarelo, azul e branco. Então é você prestar muita atenção, que a CESP gosta de fazer isso, tá? Colocar algumas questões extrapolando. Mas como você não tem alternativas A, B, C e D para olhar a resposta, aí você vai ter que julgar certo ou errado e assim por diante. E é claro, né, galera, falando de certo, a gente tem que praticar bastante, entender o vocabulário da banca, entender como é que funciona a questão. Erra uma, anula a outra. Né, professor? A CESP tem penalidade. Se você erra uma questão, errei uma questão, tá? Vai anular uma que você acertou. Então o que eu faço? Quando eu estou muito em dúvida, eu deixo em branco, cara. Professor, mas deixar em branco prova CESP? Cara, minha prova da Polícia Militar no ano de 2010 foi CESP. Eu tinha 120 questões, se eu não me engano, eu deixei umas 17 em branco. E eu tive uma nota boa, uma colocação boa no meu concurso, passei, se eu não me engano, geral, 115 foi minha colocação. Então, o que acontece? Eu só marquei isso que eu tinha certeza, se eu não, tive poucos erros, que eliminou algumas, mas minha média de corte ela ficou lá em cima, minha nota. Então, me ajudou bastante. Então, vai por mim, sei o que eu estou falando. Passei no concurso da Caixa Econômica Federal, também foi CESP. Então, tem experiência com essa banca. Sei o que eu estou falando, quem for fazer concurso de CESP, pega esse bizu, beleza? Estou em dúvida, deixa em branco. Professor, mas marquei sem querer, dei mole. Sabe o que você tem que fazer? Porque lá você vai ter que marcar no gabarito, certo ou errado. Se você começou a marcar, nossa, dei mole, perdi, já vai descontar uma, não, marca as duas. Sério, professor? Se você marcar as duas, anula também, beleza? Fica o bizu aí, se você marcar as duas, anula. Agora, se você marcar errado, já era. E esse marcar as duas é o último dos últimos casos, foi passar para o gabarito, você tem mole. Você olhou lá que começou marcando, porra, era errado, eu marquei essa porra no certo, aí o professor falou nível 5, eu me distraí, e aí? Risca as duas. O último dos últimos casos. Mas quem está atento não vai dar esse erro não, beleza? Então, galera, isso daqui é o que eu tenho que passar para vocês sobre interpretação de texto. É claro, tá? É claro, galera, que as aulas no YouTube eu coloco algumas partes que eu julgo muito importante para vocês, acaba ajudando a galera que precisa estudar aí, mas no curso Concurseiro 3.0 a gente tem muitos assuntos lá legais que a gente trabalha também com interpretação, a gente trabalha a questão de regionalismo, que é cobrado nas provas. Nós trabalhamos também a parte de, tem compreensão, interpretação de texto, tem tipologia, gêneros textuais, regionalismo. Então, galera, fica o convite aí, gente, venha estudar com a gente. Lembra que o Preparatório JC, professor Juliano César e a nossa equipe aqui acompanham os alunos em todas as etapas. No último concurso que teve aqui da Polícia Militar do Espírito Santo, o único que deu treinamento para a etapa do teste psicológico,
psicossomático, psicológico, dando o mesmo, foi o preparatório JC. Então a gente sabe o que está fazendo e a gente quer ajudar vocês a passarem, tá? E nós estamos empenhados juntos nessa missão, beleza? E galera, fica até o finalzinho que a gente vai resolver a questão aí, eu vou fazer as questões em captura de tela, tá? Tamo junto. É isso aí, concurseiro. Chegou a hora da verdade, é hora de colocar em prática, tá? Porque eu sempre falo com meus alunos, sempre eu falo, meu filho, teoria é teoria, prática é prática, treino é treino, jogo é jogo. Agora é hora da verdade. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu aí? Galera, como é que eu faço, professor, para baixar esse PDF? Meu filho, é só na descrição do vídeo que eu deixei para vocês o PDF. É isso aí, deixei o PDF para vocês estudarem. Professor, por que você está disponibilizando esse material para a gente? Galera, bom, em primeiro lugar, eu tenho a minha experiência pessoal, que quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não tinha R$ 15 para comprar uma apostila digital, certo? Então, tudo que era material gratuito que eu podia encontrar, cara, me aliviava muito, me ajudava bastante e eu precisei por um bom tempo. Depois, quando eu tive condições, eu acabei adquirindo alguns cursos, então a via de mão dupla, promove o curso, vocês têm como estudar, quem tem condição de adquirir um curso, acaba adquirindo logo porque quer o curso completo, quer estudar na plataforma junto com os alunos, quer participar do nosso grupo de estudo e assim por diante, e ao mesmo tempo a gente acaba proporcionando às pessoas que, num devido momento, talvez não tenham condição de investir logo, já dá para ir estudando, tira você da inércia e assim por diante, beleza? E também o meu canal no YouTube é monetizado, visualização, acaba, a gente tem um ganhozinho aí com o YouTube também, então deixa o seu like, compartilha, tudo isso ajuda, beleza? Sem delongas, vamos fazer questões, pessoal? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, interpretação de texto. Eu vou ler o texto, mas nunca a gente vai dar uma lida aqui nas questões, ó. Infere-se do texto, tão ou mais trágico do que a fome é a absoluta insensibilidade dos que dela não padecem, governo, sociedade, para tão grave problema que vitima milhões de brasileiros. Vamos ver. No Brasil, sabe-se que o problema da fome e da miséria encontra múltiplas explicações, entre as quais uma histórica concentração de renda, em larga medida, gera enormes desigualdades em um quadro de iniquidades sociais. Tá. Estatutos, técnicos e por diante. Pronto. Faça minha leitura rápida, não vou ler todas com vocês aqui, mas finge que a gente leu tudo, beleza? E aí a gente vai para o texto e já vai marcar aqui as palavras-chave, ideias-chave, e assim por diante. Galera, professor, não tem esse material. Galera, tá na descrição do vídeo. Baixa o material, se você puder imprimir, melhor ainda. Acompanhe que vai ser melhor para vocês. Por isso que eu deixei aqui para vocês, tá? Eu deixei também um link do nosso curso completo, claro, Concurseiro 3.0. Aproveita a promoção, quem quiser adquirir. É o momento, galera, é estudar com antecedência, porque estudar com edital aberto eu sempre falo, é suicídio de concurseiro. Não dá tempo de bater todas as matérias, não. E lembra que português, raciocínio lógico e redação é quase 70% da nota da primeira etapa. Ou seja, é os alicerces da aprovação, beleza? Então vamos lá. No Brasil, planta-se e colhe-se. Porém, nem tudo que nasce vai para o prato de todos. Ó, nem tudo que nasce vai para o prato de todos. Como combater a fome em um país em que 44 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza? Então é uma pergunta, ó, uma pergunta, interrogação. Qual a saída se 790 milhões de pessoas da população mundial convivem com a fome? Outra pergunta. Quais as perspectivas de projetos desenvolvidos para a redução de números assustadores? Outra pergunta. A fome incomoda muitos, mas quem sabe o que é senti-la? Ó, a fome incomoda muito mais, quem sabe o que é senti-la. Mas tem incomodado também pessoas empenhadas em discutir a questão da pobreza, que pode levar à desnutrição. Ó, a pobreza leva à desnutrição e à indigência, perfeito? Tá aí. Por que eu marquei essas partes? Que eu tenho a impressão que eu vi isso nas questões. Lembra que eu te falei? Agora nós vamos responder. Ó, a figura acima mostra uma janela do aplicativo Word 2000 com parte de um texto de Maria Alice Cruz, extraído e adaptado do site, tá? Com base na janela mostrada, considerando o texto nela contido, julguem os itens subsequentes. Falta um Szinho aqui, adivinha? É estagiário. Ó, infere-se do texto, ó, infere-se é conclui, tá, gente? Anotem no seu vocabulário CESP, porque eles usam muito, tá? Conclui através do texto, ó. Conclui.
através do texto. Isso que infere só. Conclui através do texto que tão ou mais trágico que a fome é a absoluta insensibilidade. É a absoluta, perceba que é um termo forte, ó, insensibilidade dos que dela não padecem. Governo, sociedade, para tão grave problema que vitima milhões de brasileiros. Olha só, será que é absoluta essa insensibilidade? Galera, a gente tem que ter cuidado, isso daqui é extrapolação, ó, não é absoluta. Por quê? Ó, marcado aqui, tem pessoas empenhadas em discutir a questão da pobreza, que pode levar à desnutrição, é dizer, então não é absoluto isso. Existem pessoas empenhadas. Então a questão está certa ou errado? Errado, beleza? Cuidado, tá? Que na hora de passar no gabarito tem que marcar errado no gabarito, o Ezinho. Não ser de certo. Porque eu sempre brinco, ó, o errado está certo. E o certo está errado nessa daqui. Por quê? Porque certo só julga certo ou errado. Então nessa questão, tá, o gabarito é errado. Então se acostuma a dizer o gabarito é errado. Vai marcar errado, opção errado, beleza? Porque não tem A, B, C e D. Então é errado, você vai marcar errado, perfeito? Pronto. Próxima questão. No Brasil, sabe-se que o problema da fome e da miséria encontra múltiplas explicações. Isso acontece? Isso é verdade? Sim. Entre várias, uma histórica concentração de renda que, em larga medida, gera enormes desigualdades de um quadro de iniquidades sociais. Tá certo? Galera, a CESP mestre tá aqui, passou da conta, não existe isso daqui. Mas isso daqui, apesar de não estar escrito de maneira, digamos assim, clara no texto, e também não está extrapolando também de maneira clara no texto, porque a CESP usa muito conhecimento, tá, de atualidades, conhecimento de história. Na verdade usava, agora está pegando outra pegada, outra linha de raciocínio, graças a Deus está até melhor. Mas isso daqui é verdade, ó. O problema da fome e da miséria encontra-se muitas explicações, uma histórica concentração de renda que em larga medida gera enormes o quê? Desigualdades e um quadro de iniquidades sociais, tá certo? Essa questão está certa, afirmativa. Beleza? Vamos lá, número 3. Estudos técnicos elaborados por especialistas e por organismos internacionais demonstram que o problema essencial da fome, em uma perspectiva mundial, decorre da quantidade insatisfatória de alimentos produzidos, incapaz de atender a uma população que não cessa de crescer. Nada a ver, isso daqui é uma extrapolação, isso daqui na verdade é contradição que está sendo afirmada aqui. Está errado mesmo. Hora nenhuma, ó. Estudos técnicos elaborados por especialistas e por organismos internacionais demonstram que o problema essencial da fome em uma perspectiva mundial decorre da quantidade insatisfatória de alimento. Não fala. Que fala que tudo que se planta colhe, hora nenhuma fala isso daqui no texto, beleza? Então está errado. Está errado. 4. Infere-se, agora você sabe o que é infere, ó, conclui-se através do texto, que não há saída para a questão da desigualdade social, que mata devido à fome quase 50% da população mundial. Não fala isso hora nenhuma, que mata quase 50% a fome, beleza? Então está errado, sem sombra de dúvida. Número 5. Depreende-se do texto, a mesma coisa que infere-se do texto, mas de uma outra maneira, que desnutrição e indigência são níveis de pobreza e consequências da fome. São níveis de pobreza e consequências da fome. Ó. Lembra que a gente marcou o finalzinho, ó, indigência e desnutrição. Mas tem incomodado também pessoas empenhadas em discutir a questão da pobreza, que pode levar à desnutrição e principalmente à indigência. Tá certo? Certíssimo, ó. Depende que a desnutrição e a indigência são níveis de pobreza e consequência da fome. Certinho. 6. O último período do texto é a resposta dada às 3 sentenças interrogativas que o antecedem. Tá certo ou tá errado? Ó. Último período. Ó, a fome incomoda muito mais quem sabe o que é senti-la, mas tem incomodado também pessoas empenhadas em discutir a questão da pobreza, que pode levar à desnutrição. Ó, as perguntas, tá vendo que eu marquei aqui, ó, as interrogações? Ó, como combater a fome em um país com 44 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza? Qual é a saída de 790 milhões de pessoas da população mundial que convive com a fome? Quais as perspectivas dos projetos desenvolvidos? Não responde diretamente a pergunta. Ó.
A fome me incomoda muito mais do que... Na verdade, essas perguntas eram para reflexão. E depois, no final, ele faz um desfecho. A fome me incomoda muito mais, mas não é resposta exatamente às perguntas. Então tá errado. Ó. Errado. Vamos para o número 7. Opa, nós temos um outro texto. Então, uma rápida lida nas questões. Ó. Direito, assim como a moral, por vezes regulam condutas externas. Opa, então vou ter que ler aqui, ó, para poder entender. Tá, vamos lá. Em cada um dos itens seguintes, julguem a correção gramatical da reescritura apresentada e a manutenção da ideia do texto acima. Quando falem, ó, correção gramatical, muito atento. Correção gramatical, a parte da gramática tem que ser avaliado junto. Porque às vezes o CESP cobra só o sentido, se altera o sentido. Mesmo que gramaticalmente não está certo, mas o sentido tá, vai estar certa a questão. Ou errada, se não tiver. Beleza? Então aqui, correção gramatical vai contar. Da reescritura apresentada e a manutenção das ideias do texto acima. Professor, mas por que você colocou essa questão de interpretação, então, já que vai julgar a gramática? Porque é com interpretativo, gente. Ó, se você for olhar, ó, já fala na linha 4 e 7. Perfeito, CESP dá isso daqui, ó. Direito, assim como a moral, por vezes regulam. Quando fala, gente, correção gramatical, mesmo se você não quiser ler o texto, você consegue já tentar ver se tem algum erro de cara de gramática. Então, ó, direito, assim como a moral, por vezes regulam condutas externas. Ó, se é direito, quem regula o direito? Não é assim como a moral, é só o direito que regula. Ó. Regula as condutas internas. Então esse verbo aqui, ó, tinha que ser regula, não regulam, para concordar com o direito. O direito regula condutas externas. Então, sempre o verbo ele concorda com o sujeito que se refere. Se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular também, para fazer a concordância, beleza? Então aqui está o erro. Errado. Mas você nem leu o texto. Gente, se eu for ler o texto aqui, ó, sobretudo no fato que o direito por vezes regula. Ó, tá vendo? Ó, direito regula, inclusive está no singular aqui. Ó. Aí na hora de reescrever, cagou a questão. Ó. Direito, assim como a moral, por vezes regulam, porque só trocar a ordem, se você ler tudo. Ó. Condutas internas e por vezes regulam condutas externas, assim como ocorre com a moral. Só trocar a ordem aqui dos elementos da oração. Ó. Direito, assim como a moral, por vezes regulam as condutas externas, assim como as internas. Por isso a dicotomia não é suficiente para dar conta do problema. Então só inverter a ordem aqui dos elementos. A pontuação não está incorreta, mas o verbo aqui eles acabaram, né, mexendo aqui, colocando essa letra M. Por conta dessa bendita letra M aqui, a questão está errada, beleza? Número 8. Mas há internas, ó. Mas houveram críticas que refutavam, ó. Nós vamos ter que... Lembra que esse enunciadozinho, o CESP faz isso, ó. Em cada um dos itens seguintes, julguem correção gramatical e reescritura. Então, esse daqui também, ó. Mas há internos, ó. Mas houveram críticas, ó. Gente, de cara tá errado. Por que, professor? Houveram é terceira pessoa do plural. Mas houve críticas. Teria que ser mais houve. Não precisa nem lá no trecho. Por quê? Porque o verbo haver, isso cai direto em prova. O verbo haver, no sentido de existir, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Ou seja, não pode ser julgado no plural. Terceiro do singular. Por quê? Porque ele é um verbo que impessoal. Pronto. Só isso. Então, tá aí. Agora, cuidado. Ó. O verbo existir, se fosse, ó, mas existiam críticas. O verbo existir, se fosse o verbo existir, seria mais existia críticas? Não. Eu não posso colocar existia críticas, tem que ser existiam críticas, porque o verbo existir, ele não é impessoal. O que é impessoal é o verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal, existir não. Então, vamos lá. Próxima questão. Isso aqui está errado. Já tem um erro de cara. A próxima questão, ó. Há teorias. Ó, existe teorias. Não. O que existe? Teorias. Então, existem teorias. Ah, então, professor, eles colocaram aqui concordância verbal dentro de uma questão interpretativa no início do texto. Sim, galera. Então, onde eu quero chegar? Para você ficar bom em interpretar texto,
Claro que você tem que responder o que está perguntando, mas o seu nível de gramática também vai levar a sua capacidade de acertar as questões. Quanto melhor eu fico em gramática, melhor eu vou ficar a interpretar. Principalmente quando domina a sintaxe, concordância. Então fica praticamente impossível, depois que você está bom em gramática, errar a questão de interpretação, porque aí você vai ter o equilíbrio aí dos dois, beleza? Professor, mas eu vou aprender? Claro que vai. Eu vou gravar mais aulas, quem quiser ir acompanhando pelo YouTube, mas quem quiser, o meu curso já está todo na plataforma Concurseiro 3.0. Fica o apelo aí para vocês. E galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, tem meu Instagram, que é o @prof.julianocesar. Quem quiser seguir meu Instagram, tá? Eu peço que vocês sigam. Esse daqui é o site, tá, do curso, quem quiser ir lá adquirir o curso também. É um prazer ter vocês, tá, na minha plataforma. Eu só dou assistência nas etapas do concurso, tá? TAF, testes psicológicos, demais etapas para alunos de JC. Não adianta quem não é do curso vir me procurar, porque depois eu tenho muitos alunos aprovados para acompanhar. Graças a Deus, todos os concursos, cada concurso que passa, a nossa média de aprovação vai aumentando. Então, não dá para eu pegar. No último concurso, para vocês terem uma ideia, na etapa do teste psicossomático, teve gente que ficou chateada comigo que eu não aceitei aluno de outros cursos, de outros lugares, participar do treinamento junto com os meus alunos. Por quê? Porque seria injusto, galera. Porque quem é aluno meu, eu de fato tinha que acompanhar nas etapas para evitar que eles pudessem, porventura, escorregar nas demais etapas. Então, galera, vem estudar com a gente, vem para a plataforma, vem ser caveira, vem ser JC, beleza? Porque eu sempre falo, preparatório JC, o melhor para vocês, bons estudos, tá? Caveira.